Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Dentista nos Estados Unidos. Você sabe como funciona uma clínica odontológica por aqui? Nesse vídeo a gente vai descrever como é que funcionam normalmente as clínicas por aqui, num sistema de alta produtividade e eficiência. E você vai ver também como é que é possível apenas 2 dentistas em uma clínica produzir em torno de $1 milhão a $1,5 milhão por ano. Fica ligado! Primeiramente, toda clínica odontológica é vista como um business, né? Como um negócio. Claro que visa o bem-estar do paciente, mas como tudo aqui nos Estados Unidos, visa muito a produtividade. Para exemplificar, vamos falar a respeito de uma clínica com 2 dentistas. Uma clínica com 2 dentistas normalmente tem 2 recepcionistas, né? Cada dentista tem em torno de 2 assistentes que ajudam nos procedimentos clínicos, tá certo? Para fazer que a coisa funcione rapidamente. Tem mais uma 3ª assistente, essa pessoa vai lidar com os orçamentos, colocar o plano de tratamento no computador, ajudar a tirar dúvidas do paciente depois do exame clínico, quando o dentista já está em outro procedimento. Então a coisa funciona bem rapidamente. Cada dentista normalmente tem uma hygienist, que é um higienista dental, que faz normalmente as limpezas, as raspagens, tá certo? E muitos dos pacientes vão na clínica primeiramente para procurar a limpeza, mas os pacientes só podem ser vistos pelos higienistas, pelos higienistas, se o dentista estiver lá, tá certo? Cada higienista normalmente tem um assistente para fazer com que a produtividade e a coisa ande rapidamente, tá certo? E ainda tem a pessoa que é responsável, o gerente da clínica, né? Manager, né? O manager. Conciliado a isso, ainda tem as pessoas que fazem a cobrança de convênios, controle financeiro. Como é muito dinheiro, como é um fluxo alto de pacientes, tem que existir mais gente para controlar isso. Não é como no Brasil, por exemplo, no Brasil era eu e minha auxiliar, eu mais 1 ou 2 auxiliares. O Pablo administrava tudo no consultório, né? Mas aqui é um pouquinho diferente. Então, para o dentista poder focar só no tratamento, existe a segregação de função, assim, bem separadinho mesmo. Então, se você fizer todos esses cálculos, dá em torno de 10 a 11 pessoas, e ainda tem clínicas que tem mais pessoas vinculadas a marketing, a limpeza, a esterilização. Então, realmente, é um sistema que funciona para produtividade e é um sistema que funciona também para o benefício do paciente, porque muita gente tomando conta do paciente. Cada dentista tem 2 ou 3 cadeiras para trabalhar ao mesmo tempo. Enquanto o dentista está usando 2 cadeiras para procedimentos mesmo, a segunda auxiliar, por exemplo, está limpando a cadeira, fazendo as coisas que tem que fazer do outro lado. Às vezes, até já está com outro paciente lá, já removeu um provisório, já colocou uma coroa, está tirando a radiografia para ver o assentamento da coroa. E ainda tem uma cadeira, a 3ª cadeira no caso, ou para um paciente de emergência, ou para um 3º paciente que está na agenda naquele dia para fazer algum outro tipo de procedimento. Então, assim, num horário só, a gente é capaz de atender 3 pacientes. É impressionante. E a coisa funciona. Porque a gente tem muita ajuda e as pessoas são bem treinadas para isso. Então, o dentista está fazendo um procedimento, em outra cadeira tem um auxiliar com outro paciente, sentando uma prótese, tirando a radiografia, e no outra cadeira pode ter uma emergência ou o seu doctor partner, que é um 3º assistente, já conversando sobre o plano de tratamento com o 3º paciente, e o dentista ele vai de cadeira em cadeira. Passando de cadeira em cadeira, a gente entra só no principal. Procedimento em si. Em alguns estados americanos é impressionante, né? Em alguns estados americanos, o auxiliar pode até anestesiar o paciente. A higienista sempre pode anestesiar, mas o auxiliar não pode em todos os estados. Tem estados que o auxiliar pode até fazer a restauração. O dentista faz o preparo e o auxiliar ele preenche, faz a restauração. É verdade. Ou seja, aqui é possível, dependendo do estado, dependendo das regulamentações, o dentista tem muita ajuda. Então a produtividade realmente ela vai no topo. Aumenta muito quando você tem essa liberdade, essa possibilidade de ver 3 pacientes ao mesmo tempo. É impressionante.
As higienistas, o trabalho delas representa em torno de 20 a 30% do faturamento do consultório. É bastante. É bastante. E elas recebem em média de 25 a 40 dólares por hora. Por hora. Mais ou menos. A produção do consultório vai como radiografias, limpeza, raspagens, consulta, aplicação de flúor, selante, enfim, muitas coisas que elas produzem. Realmente é uma ajuda bastante grande para os dentistas, né? Economiza muito o nosso tempo. Enquanto depois que elas fazem a limpeza, o dentista examina o paciente, vê se a limpeza foi bem feita e deixa o paciente saber, faz um plano de tratamento se o paciente precisar de alguma coisa. E o Dr. Partner, que é o terceiro assistente, põe no computador todas as informações. Mas antes, as radiografias já foram todas tiradas pela assistente da higienista. Então, o dentista chega e já está tudo prontinho para ele fazer o trabalho de dentista. É muito comum, não é, o paciente marcar, quando ele vai a primeira vez, quando ele está retornando, ele marcar a consulta com a higienista. Então, o paciente está sempre vindo para o consultório, todos os planos de saúde pagam isso e os pacientes querem fazer essa limpeza regular e frequente. Dependendo do caso, de 3 em 3, 4 em 4 meses, o bastante comum é de 6 em 6, né? Então, o dentista, ele examina o paciente, perde aquele tempo dele ali conversando com o paciente, introduzindo e conversando com o paciente, enfim, se apresentando e fazendo o plano de tratamento, de acordo com as necessidades do paciente. Aí o Dr. Partner depois conversa com ele, respeito de pagamento, etc. E o dentista já está no outro paciente, né? Claro, em casos grandes, em casos que exigem mais tempo e tudo isso, a gente senta com o paciente, no escritório e tudo isso. Mas normalmente é assim que funciona o fluxo. E se o dentista tiver um caso grande, aí funciona um pouco diferente. Por exemplo, eu fazendo uma grande cirurgia, eu não saio da cirurgia para examinar pacientes. Então eu tenho um horário grande e provavelmente minha higienista está fazendo uma coisa muito simples que só precisa deles, ou outro dentista do consultório está examinando os pacientes novos, os pacientes de tratamento. Mas isso tudo é combinado, assim, isso é conversado tanto com as recepcionistas quanto com o gerente, né? Eles não colocam na agenda 3 pacientes, assim, que você vai ter dificuldade de olhar. Tudo organizado. Só é possível ver 2 ou 3 ao mesmo tempo se forem procedimentos pequenos, se forem coisas mais rápidas, né? E claro que não é toda clínica que funciona assim. Se você tem o teu consultório, abriu o teu consultório, mas eu não... Que, né, a gente pensava assim no começo, mas eu não trabalho assim. Não dá para trabalhar, eu achava que era impossível trabalhar assim, honestamente. Mas você pode fazer do seu jeito, claro que pode fazer, mas como aqui a produtividade é o foco, né? Não é o principal, mas é muito focado, tem que se fazer de uma maneira que se consiga as duas coisas, que se consiga atender o paciente com uma alta produtividade. E os pacientes estão acostumados com isso, então eles vão querendo entrar, fazer um monte de coisa e sair. Eles não querem ficar... É bem diferente do Brasil. Meus pacientes, a maioria deles gostavam de vir várias vezes. Alguns gostavam de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Aqui a maioria dos pacientes, eu quero fazer o máximo possível em uma única consulta. É muito comum. Então, é uma coisa bem legal também, que é tudo digital aqui, gente. As radiografias são todas digitais. Você não encaminha um paciente para clínica cardiológica. Não, para fazer panorâmica, para fazer tomografia computadorizada, tudo no consultório. Então você, na hora que o paciente chega, ele já é visto, já faz a limpeza, orçamento, já tem todos os exames, eles já pagam pelos exames também e já seguem adiante. Conforme for, dependendo do dia, você já até começa o tratamento, tá? E é bem bacana. E com o sistema funcionando dessa maneira, ganha-se tempo, o paciente sai feliz e satisfeito e, além disso, a produtividade vai lá em cima. Vai lá em cima. E como é que o paciente paga? Vocês vão ver no nosso próximo vídeo, não percam, que o sistema financeiro americano funciona de uma forma bem bacana, que os pacientes são capazes de fazerem tratamentos grandes, caros, mesmo que eles não tenham dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, Não perca o nosso próximo vídeo. Vai ser bem interessante. Até breve. Até.